Eu fico pensando, como foi que chegamos a esse ponto? A cultura pop, que um dia incendiou nossa imaginação com histórias cativantes e personagens memoráveis, agora parece se desintegrar diante dos nossos olhos. A arte, que deveria emocionar, questionar e entreter, virou um palanque ideológico. E, convenhamos, um bem entediante. Desde que o movimento woke tomou o cinema de assalto, temos assistido a uma derrocada cada vez mais desastrosa dos filmes, sacrificados no altar de uma agenda identitária cada vez mais pessoal e menos conectada com o público. E não, eu não sou ingênua ao ponto de achar que o cinema sempre foi puro e isento de política. A arte sempre refletiu os ideais e visões de mundo de seus criadores, e isso, em si, não é um problema. A grande questão é como essa mensagem é transmitida. O bom storytelling não impõe, ele convence, ele não grita, ele cativa. Quando uma ideia é bem trabalhada dentro da narrativa, o público se envolve, compra da história e até reflete sobre os temas ali apresentados. Mas o que temos hoje? Sermões disfarçados de roteiros, histórias que mais parecem panfletos, universos artificiais onde tudo soa forçado e desconectado da realidade. E o resultado disso? Indiferença, apatia, um público cada vez mais desinteressado. E aí chegamos a Emília Pérez. Esse filme é mais um daqueles que não quer apenas contar uma história, mas sim empurrar goela abaixo uma visão de mundo específica. E, ironicamente, acaba criando um universo tão artificial que mais parece um conto de fadas sombrio dos irmãos Grimm. Se ao menos fosse tão bem escrito quanto, mas beleza, vamos segurar esse veneno por enquanto. Ainda temos muito o que dissecar nessa história. Se você caiu de paraquedas aqui, eu sou a Alia, e você está no Um Cristão Geek, onde cultura pop e teologia andam em unidade. Agora, chegou a hora de sentarmos o caneco em Emília Pérez e, de quebra, falar sobre o wokerismo que está afundando o entretenimento. Bora? Vamos nessa! Afinal de contas, para que serve o cinema? Se a gente rebobinasse a fita da história da arte, desde seus primórdios até sua glória, veríamos que o cinema nasceu com um propósito muito claro: capturar a essência da sociedade, estimular discussões profundas e nos fazer enxergar o mundo sob novas perspectivas. Os primeiros cineastas talvez esperassem que, conforme a sociedade avançasse, o cinema evoluísse junto, que ele se tornasse uma ferramenta não apenas de entretenimento, mas de reflexão, despertando nas pessoas um olhar mais atento, inclusive para os movimentos daqueles que detêm o poder. Foi exatamente isso que fez Charlie Chaplin. Ele não precisava de discursos inflamados ou panfletos escancarados. Em suas sátiras e esquetes, ele expôs os absurdos da industrialização e as desigualdades sociais, de forma tão brilhante que sua mensagem ecoa até hoje. E esse sempre foi o papel da arte: inquietar, questionar, provocar. Desde os mistérios da natureza até os laços que conectam os seres humanos, a arte nos fez refletir sobre quem somos e para onde estamos indo. Grandes obras atravessaram os séculos porque foram criadas com algo que falta na maioria dos filmes de hoje: paixão e verdade. Porque, no fim das contas, a arte é sobre isso. Ela nasce da necessidade do artista de expressar suas dores e amores, de comunicar algo maior, de criar cultura. Ou, pelo menos, deveria ser assim. Mas os diretores de cinema de hoje não querem que você pense. Eles querem que você obedeça. Eles trocam a arte pelo sermão, o entretenimento pelo panfleto, o questionamento pela doutrinação. E então, surge a pergunta: para que serve o cinema agora? Se antes ele era essa engrenagem complexa, capaz de entreter e, ao mesmo tempo, fazer as pessoas refletirem, hoje, tudo o que resta para as produções de Hollywood é torcer para que o público tenha paciência de chegar até o final do filme, porque dos 3 pilares que sustentam qualquer grande obra, entretenimento, diversão e cultura, as produções atuais não entregam nenhum. E nada exemplifica melhor esse colapso do que Emília Pérez. Esse filme não só conseguiu a proeza de ser indicado a 13 categorias do Oscar... O quê? Não acredito. Sim, você não escutou errado. 13! Como também se tornou o símbolo máximo da falência criativa de Hollywood. Mas não se engane, ele não é apenas ruim. Ele é uma aberração cinematográfica. A trama não se conecta com o público. Os personagens não conversam entre si. A história não leva a lugar nenhum. E, no fim, tudo parece ter sido criado com um único propósito: agradar os fornecedores de drogas das estrelas de Hollywood. E o pior? O filme vende a ideia de que uma pessoa pode simplesmente apagar seu passado ao transicionar de sexo. Sim, é exatamente
exatamente isso que a narrativa quer que você aceite. O protagonista, um chefão do tráfico de drogas mexicano, um homem diretamente responsável pela destruição de inúmeras vidas, de repente se torna intocável. Sua transição de gênero serve como um reset moral. Ele não só escapa de suas responsabilidades, como ainda ganha ares de santidade, assumindo uma nova identidade como defensora dos inocentes, como se o sangue em suas mãos tivesse simplesmente evaporado. Sério, ninguém percebe o quão bizarro isso é? A parte mais triste de tudo isso não é Hollywood despejar essa atrocidade em forma de filme, é perceber que o público está cada vez mais bitolado por discursos políticos, ao ponto de passar pano para narrativas completamente questionáveis. O cinema deveria fazer as pessoas pensarem, mas hoje, ele só quer que elas aceitem, sem questionar, sem refletir, apenas aplaudindo e seguindo o roteiro imposto. E é por isso que estamos aqui, para rasgar esse roteiro e lembrar que arte de verdade não se impõe, ela conquista. O problema que enfrentamos hoje no cinema e na cultura como um todo é o que C.S. Lewis chamaria de uma forma de idolatria moderna. Em Abolição do Homem, Lewis alerta sobre o perigo de substituir a verdade objetiva por desejos subjetivos, onde o que importa não é mais a realidade, mas o que queremos que seja a verdade. E é exatamente isso que vemos em Hollywood. A narrativa se torna um altar onde ideologias são sacrificadas em troca de aceitação. Não importa se a história faça sentido ou não, o cinema deveria ser um espelho que reflete a verdade sobre a humanidade. Mas, quando essa verdade é distorcida para atender às agendas ideológicas, o que sobra é um simulacro de arte, algo sem alma, sem profundidade e sem conexão com a realidade. Agostinho de Hipona falava sobre o conceito de ordo amoris, a ordem do amor, explicando que o problema não está em amar, mas em amar as coisas na ordem errada. E o que acontece hoje? O cinema não ama mais a arte, o público ou a verdade. Ele ama o poder de moldar percepções e influenciar pensamentos. Mas, quando a arte se desconecta da realidade e da verdade, ela se torna apenas um eco vazio. Blaise Pascal, em seus pensamentos, destaca uma questão crucial: a necessidade humana por distração. Ele afirma que o homem, quando confrontado com sua própria existência e os dilemas da vida, busca refúgio no entretenimento. Mas há uma diferença entre um entretenimento que eleva e um que emburrece. O cinema sempre foi um refúgio para o ser humano, uma maneira de experimentar emoções, refletir sobre a condição humana e até mesmo aprender. Mas, quando ele se torna um veículo de doutrinação rasa, perde sua função essencial e se transforma em mero ruído. O problema não é um filme ter uma mensagem. O problema é quando a mensagem substitui a história. E é exatamente isso que acontece com Emília Pérez e tantas outras produções recentes. Elas não querem que você se encante com personagens, se emocione com reviravoltas ou se envolva com uma boa trama. Elas querem que você aceite passivamente o que está sendo empurrado. Nietzsche dizia que aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam ouvir a música. Mas, e se, no caso de Hollywood, não houver música nenhuma? Apenas ruído ensurdecedor, tentando nos convencer de que estamos vendo uma obra-prima? John Stott dizia que a cruz não apenas nos desafia, mas também nos transforma. E a arte tem um poder semelhante. Quando bem feita, ela pode desafiar nossa visão de mundo e nos transformar para melhor. Por isso, o que precisamos não é de um cinema que nos diga o que pensar, mas de um cinema que nos faça pensar por nós mesmos. Chegou a hora de deixar para trás essa cultura de sermões vazios e buscar histórias que realmente importam. Porque entretenimento sem verdade é só propaganda. Mas, e você? Vai continuar aceitando esse roteiro imposto? Ou vai buscar algo maior? Pense nisso!